Abra essa Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 10 ao 23. 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul saudou dizendo: bendito sejas tu de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Contudo Samuel lhe indagou: e que são esses balidos de ovelha que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais, grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixa-me dizer o que Yahvé me revelou durante essa noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, fazendo-lhe guerra até que sejam exterminados. Por que não obedeceste às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a que fui incumbido, poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitastes a palavra do Senhor Yahvé, ele também o rejeitou como o rei do seu povo. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero conversar com os irmãos um pouquinho essa noite a respeito de algo um tema tão recorrente, algo que a gente sempre ouve e que não é novidade para nenhum de nós nessa noite. Quero falar com os irmãos um pouquinho a respeito de obediência. Fala comigo, obediência.
que eu vou pedir é para que você me dê toda a sua atenção. Eu tenho um problema de TDAH, eu já descobri isso. Se você fizer qualquer movimento, eu desfoco, tá? Então, não é que você é problemático, eu sou, tá bom? Mas se você fizer isso, você vai me ajudar aqui, tá bom? Para mim não desfocar. Irmãos, uma das coisas que eu tenho convicção nesses dias que se sucederão, nesse tempo que eu tenho dito para os irmãos, que é um tempo de transição, em que Deus, Ele está fazendo um transicionamento a respeito de liderança, de tantas coisas que Deus está fazendo, eu creio, nesse lugar que nós estamos vivendo. Eu também creio que Deus está preparando um tempo novo para a sua igreja. Eu também creio que nós vamos voltar a viver uma presença que já sentimos há muitos anos atrás, nós vamos voltar a sentir. Eu não sei se você está percebendo, mas eu acredito que o mundo espiritual nesses últimos tempos, ele está movimentado, a gente sente a agitação do mundo espiritual. E uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração, de fato e de verdade, é como que nós vamos nos mover com segurança nesse tempo. Uma das coisas que eu percebo quando converso com as pessoas é a insegurança, ou é a dúvida de como fazer, de que forma se mover, que decisão tomar. Hoje a gente tem muita dificuldade de tomar decisões, de falar, ou não é, sim ou não. Há uma insegurança grande, fico, não fico, vou, não vou, abro, não abro, vendo, não vendo, mudo de trabalho, não mudo, termino o relacionamento, não termino, caso, não caso, namoro, não namoro, muitas coisas a tomar decisões, né? Como cuidar de filhos, casamento, e me parece que cada tempo que passa, as pessoas estão mais perdidas nas suas decisões. Há uma insegurança cada vez maior hoje. Uma das coisas que mais se ganha dinheiro hoje é com tutoria. Hoje está todo mundo ganhando dinheiro dando tutoria de alguma coisa, sendo tutor, coach, né, que significa professor, treinador. Hoje as pessoas que estão vendendo curso, ou se vende curso para tudo, para tudo se vende curso hoje, e as pessoas estão ficando ricas com isso. Mas isso, se eles estão vendendo, é porque tem um monte de gente procurando, e na verdade as pessoas estão dizendo: eu não sei como fazer, me ajuda a fazer, me ajuda a tomar uma decisão, me ajuda a me movimentar. Então, quando você faz essa leitura, uma das coisas que eu estava conversando no almoço hoje com esse amigo, é exatamente esse lugar. Pastor, hoje as pessoas elas estão procurando, elas querem aprender. Então hoje as pessoas estão transformando tudo em curso para vender. Isso mostra o quê? Que todo mundo não sabe o que fazer. Tanto é que tem um monte de pais pais hoje que entram na internet para educar filho, né? Como é que educa o filho? Ele gritou agora, o que eu faço? Eu não sei, está gritando, está chorando. Pastor, tem um monte de gente fazendo isso. Isso mostra a insegurança que nós vivemos. Agora, como lidar com todas essas decisões? É uma verdade, não tem jeito da gente falar: pastor, mas essa é a minha realidade, vou fazer o quê? Eu não sei o que fazer, como fazer. Essa semana eu precisava de vir para a igreja, resolver um monte de coisas, dar direcionamento, né? Todo começo de ano, ele é aquela movimentação, ministérios, igrejas, decisões, avanços, e o coração da gente como liderança fica apertado, né? Por conta de tudo que a gente tem que se movimentar. E aí eu vinha orando ao Senhor, tenho tirado um tempo de oração e falando: Deus, me ajuda, hoje eu preciso de resolver algumas coisas. Eu não sei como fazer, como que
Como que eu lido com essa situação, com aquela situação? Como que eu faço? E eu vi claramente o Espírito de Deus falar assim comigo: obedecer é mais fácil. Aí parecia que foi uma resposta também fora de contexto. Eu falei, eu estou perguntando o que fazer. E a resposta veio: obedecer é mais fácil. Eu falei, então me ajuda, eu não estou entendendo. Porque aquilo que eu precisava de resolver, avaliando a resposta crua assim, não ia me ajudar. Mas aí ele acabou de falar comigo, ele falou assim: todas as coisas na vida, todas as ramificações de tudo que você tem que fazer, de tudo que você tem que realizar, de tudo, desde de dormir, se alimentar, casamento, trabalho, qualquer coisa que a gente vai fazer, existe um princípio bíblico a se mover. É só você procurar o princípio bíblico daquela situação. Você vai achar o princípio bíblico e aí vem a resposta. Ache qual o princípio bíblico que existe sobre aquilo e obedeça o que o princípio de Deus está colocando. E isso fez assim no meu coração, bum, entendi. E aquilo que era complexo para mim ficou fácil. Eu até conversando com a pastora Gil, compartilhei com ela. Porque muitas vezes a gente fica cheio de dúvida. Mas como fazer? De que jeito fazer? Então, irmão, procura. Vou dar um exemplo. Estou com uma situação difícil em casa, com a esposa, conjugal. Procura qual é o princípio bíblico que direciona aquela situação. E olha para ele. Vamos lá, você e esposa, vocês estão numa queda de braço. Ele quer uma coisa, você quer outra. E vocês já estão, que não estão nem conversando um com o outro direito. A coisa já está difícil. Você não quer ceder e ele não quer ceder. Como resolver? Vamos atrás do pastor, vamos atrás do delegado, vamos botar veneno na comida, o que nós vamos fazer? Não. Vai para o princípio bíblico. Qual que é o princípio bíblico? Mulheres, sejam submissas aos vossos, elas nem falam, aos vossos, pronto. Você vai estar mais seguro obedecendo. Pastor, mas não é tão simples assim, não. Simples não é, mas mais seguro é. Pastor, mas se ele estiver errado, qual é o princípio? O princípio é que você faça o que tem que fazer. E depois Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer o que precisa fazer com o marido. Ah, eu não sei como lidar com a educação do meu filho. Ele não dorme, e é ele que manda, eu não sei o que fazer, eu vou pegar esse menino, eu não sei o que eu vou fazer com esse menino. Vai lá para o princípio bíblico. Fuxiga a criança com vara enquanto ainda há tempo. Meu Deus, pastor, é um princípio. Eu não sei, o meu relacionamento com meu pai e minha mãe está difícil. Filhos, obedecer em tudo aos vossos. Você percebeu o quê? Ah, eu estou com um problema sério no meu trabalho. O meu patrão é um endemoniado. Servos, obedecei aos vossos senhores. Não, e nem mesmo quando eles estejam certos, mas façam isso porque isso é agradável ao
Você percebeu que tudo vai ter um princípio. Busca o que a Bíblia, o que Deus está falando sobre aquilo. E obedece. Porque o grande problema, irmãos, é que é algo tão simples, mas ao mesmo tempo muito complicado. Porque a obediência é algo que nós perdemos quando o pecado entrou. A obediência, nós a perdemos quando Adão e Eva decidiu desobedecer lá no paraíso. E é algo tão catastrófico a desobediência, que por conta dela, o pecado entrou. Olha o que a Bíblia diz. Acompanha comigo, está lá em Romanos capítulo 6. Romanos 5, versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. O que aconteceu quando um homem desobedeceu? Ele trouxe a tragédia para todos. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos. Agora olhe para mim a seriedade e a profundidade dessas duas palavras, dessas duas ações, obedecer e desobedecer. A desobediência nos mandou para a eternidade sem Deus, e a obediência nos resgatou das trevas de volta para a luz. Então hoje a gente fica, muitas vezes a gente fica tão, hoje a coisa está tão na igreja, é tanta palavra, é tanta coisa, e unção profética, eu não tenho nada contra isso, e um tanto de coisa, irmãos, que nós estamos perdendo o fundamento daquilo que de verdade vai fazer diferença na minha vida, na sua vida. Porque sabe qual é o problema hoje? O problema hoje da obediência relativa. Existe uma obediência relativa, pastor? Não devia existir, mas existe. E nós vimos isso daqui nesse texto. Qual é o contexto? Deus chega para Samuel e fala para Samuel: Samuel, vai até Saul. Fala para Saul fazer guerra com Agag. Vai lá, e ele diz assim, e nós não vamos entrar nessa questão, tudo que tem lá é amaldiçoado, é anátema. O cachorro, o gato, homem, mulher, criança, tudo vai lá e extermina. Saul fala: tá bom. A Bíblia diz que ele vai lá e ele faz quase tudo. E ele fala assim, ó, Deus avisa, todos os animais, tudo, sacrifica lá mesmo. Tudo. Saul vai lá, ele traz Agag, o rei vivo, e ele traz tanto animais pequenos, tipo ovelha, e também gado, os mais bonitos, os mais gordos, os mais puros. E Deus revela isso a Samuel na noite. Fala assim: Samuel, eu me arrependi. Claro que isso é uma forma da Bíblia expressar os sentimentos de Deus, mas não significa que Deus, ele errou nisso. É como se ele tivesse lamentado profundamente de ter levantado Saul. Ele diz assim: eu levantei Saul, mas Saul não tem respondido. E por que ele não tem? Eu fui lá e pedi para ele que ele fizesse desse jeito, e ele não fez. Samuel fica muito triste, mas ele vai ao encontro de Saul. E quando ele vai ao encontro de Saul, nós temos realmente esse diálogo aqui. Qual é o diálogo? De alguém dizendo uma coisa e a outra pessoa entendendo outra. Samuel chega para ele e fala assim: Saul, o que você fez? Por que você desobedeceu a Deus? Ele:
mas eu não desobedeci a Deus. Ele mandou eu matar, eu matei. Eu só trouxe a Agag e os animais para oferecer ao Senhor, só isso. Eu obedeci. E aí Samuel, você não obedeceu, porque era para você ter matado tudo. E ele diz, mas eu não obedeci. E aí ele fala, mas o que é esse mugido de ovelha? Esse balido de ovelha? E esse mugido de boi? É que eu trouxe para o sacrifício ao Senhor. Em vez de matar lá, nós vamos sacrificar em Gilgal. E aí, meu irmão, isso me fala de algo. O que, pastor? Que muitas vezes a igreja, ou eu e você, nós entramos numa obediência interpretativa. Numa obediência que a gente diz que está obedecendo, mas a gente obedece do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa interpretação, e briga com Deus, dizendo que está tudo certo. E nessa noite eu quero mostrar para você que não existe meia desobediência, e não existe 99,99999 de obediência. Ou você obedece, ou você não obedece. Porque 9,99999999% de obediência é desobediência. Nós vimos nisso. Diz alguns estudiosos que havia milhares de pessoas naquela cidade, naquela região, que havia muito animal. Então vamos fazer uma conta, eu vou falar qualquer número aqui só para a gente ter uma ideia. Se tinha uma cidade pequena, Iracemápolis, 50 mil. Vamos colocar 50 mil pessoas. Ele matou 49.999 pessoas. 49.999 pessoas. Que ele tivesse lá muitos animais, e que ele tivesse separado algumas ovelhas e alguns bois. Aí você vai dizer, então pastor, ele fez. Deus disse que ele não fez. Não, pastor, ele fez. Ele matou 49.999 pessoas. Na nossa cabeça não parece que está certo? Pastor, mas eu faço tudo o que Deus manda. Mas aqui, sabe o que é? Aqui não dá. Aí sabe qual que é a desculpa que a gente fala? Deus entende. Deus conhece meu coração. É, irmão, problema nosso, que ele não entende, e que ele conhece nosso coração. Olha que interessante, Deus chega para Adão e fala assim, Adão, meu irmão, eu não sei se você já foi, eu já disse isso daqui no Mercadão de São Paulo. Um dia eu fui lá e deixa essa história para outro dia, quase morri do coração com o preço daquelas frutas. Mas tem muita fruta naquele lugar. Tem ou não tem? Quem já foi lá? Agora você imagina o jardim do Éden, quanta fruta tinha? Tinha muita fruta. E Deus chega para ele e fala assim, Adão, toda essa fruta, tudo que você está vendo aqui você pode comer, mas Adão, presta atenção, dessa árvore, desse fruto, não. Está vendo tudo? Estou vendo tudo. É seu. Está vendo essa? Essa não. O que Adão faz? Adão não faz, não cuida da mulher direito. E eu não vou botar a culpa nas mulheres, porque eu fico perguntando onde estava Adão quando ela estava conversando com a serpente.
Mas você sabe da história. Adão então e Eva peca. Fazendo o que, pastor? Desobedecendo. Mas ele não podia dizer: Senhor, mas eu cuido, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu só comi uma fruta. Foi só uma. Só foi um fruto. Só foi um deslize. E Deus chama isso de desobediência e pecado. Aí Deus, Ele chega para Abraão. Antes disso, Ele chega para Noé. E eu acho, irmão, uma das histórias que mais me comove é Noé. Uma das coisas que, um dos homens que mais eu admiro, um dos homens que mais me anima quando eu estou desanimado é Noé. Um dos homens que, sabe, quando você aplica adrenalina para que você volte a ter energia e força. Quando eu estou desanimado, eu olho para a vida de Noé. Quando eu falo de perseverança, quando eu falo um homem que virou o mundo de ponta cabeça, eu vejo Noé. Deus chega para Noé e fala assim: olha, eu ia acabar com tudo. Ia tudo. Mas eu achei, a minha graça te achou. E eu tenho algo para você, Noé. O que é? Me constrói uma arca. O que, Senhor? Me constrói uma arca. O que é arca? Um barco. Barco, não tem água. Vai ter. Vai vir chuva. Chuva não existe. Vai chover. E eu vou te dar como fazer. Eu vou te dar a planta desse barco. E você vai construir ele, Noé. Você e seus filhos. E a Bíblia diz, irmãos, que Noé levou 120 anos para construir um barco. Noé obedeceu 120 anos sem acontecer o que Deus disse que ia acontecer. Obediência, meu irmão, não tem a ver com prêmio, tem a ver com uma condição de vida, com uma dinâmica de vida. Obediência não tem a ver com ou eu obedeço e recebo, não. Obediência tem a ver com um coração submisso ao Senhor. É por isso que muitas vezes a gente olha, e quantas coisas na minha vida, você pensa na sua, eu penso na minha. Quantas coisas talvez não tenham acontecido na minha vida, ou eu não tenha alcançado, porque tem me faltado uma obediência radical. Quantas coisas, e eu quero que você pense nessa noite, que você faça uma avaliação, uma retrospectiva, uma introspectiva, se nós temos caminhado e andado segundo aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Porque quando eu olho para a vida de Noé, e eu estava conversando com o Murilo hoje, é uma verdade. 120 anos não foi para construir um barco, foi para construir um homem. Deus não levou 120 anos para construir um barco. Deus levou 120 anos para estabelecer um homem que daria continuidade na humanidade. Sabe por quê, irmão? Depende do teu chamado. Vai ser o peso do processo. Ah, pastor, eu tenho um grande chamado, então espere um grande processo. Espere um duro processo. Porque os homens de Deus, eles são forjados no cadinho de Deus. Eles são forjados na forja de Deus. E olha que ele construiu uma arca para ficar nela 6 meses. Ele leva 120 anos para construir uma arca, para usar ela 6 meses e depois deixar ela lá no monte. O que significa isso, pastor? Que Deus pode te pedir uma vida de obediência para te usar 6 meses e depois parar. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente acha que o nosso relacionamento com Deus é um fast food. Que eu vou pegando aquilo que me interessa.
Sabe qual é o problema? Que na maioria das nossas orações, quando pedimos Senhor nos usa, na verdade é nós que queremos usar Deus. Quando eu olho para a vida de Noé, irmãos, eu fico imaginando, durante 120 anos, o primeiro ano o povo vendo aquilo. Você sabe quantas vezes ele ouviu, você é louco? Você imagina quantas vezes tiraram sarro dele? Que chuva, Noé, você está louco? Mas a única coisa que Noé tinha no coração era uma ordem: construa uma arca. Sabe o que tem faltado para nós, Jefferson? A capacidade de obedecer sem esperar que os frutos dessa obediência venham amanhã. Sabe por quê, irmãos? Porque algumas vidas em obediência, elas não vão colher nas suas vidas, mas elas vão deixar para que outras pessoas colham. Pastor, do que você está falando? A Bíblia diz que Abraão, o pai da fé, o que foi justificado pela fé, e eu olho para você, e você pode olhar lá, para Gênesis capítulo 12, a única coisa que esse homem fez foi obedecer a Deus. E é interessante, que quando você vai na Bíblia, e aquele texto de Êxodo diz assim: quando me ouvirdes e obedecerdes, a palavra ouvirdes e a palavra obedecerdes é a mesma palavra no hebraico, a única diferença é que tem um acento, que é chamar. Obedecer e ouvir, para Deus é a mesma coisa. Quando a palavra do Senhor diz assim: quando me ouvirdes, não é o ouvir de escutar, é o ouvir e atender, é ouvir e obedecer. É por isso que muitas vezes nós estamos aqui, Marta, ouvindo, mas só escutando, e na realidade Deus continua procurando homens que transformem obediência num fruto de fé. Olha aqui, o que a palavra do Senhor nos diz. Deixa eu te mostrar. Você está aqui, meu irmão? Amém? Por intermédio, Romanos capítulo 1, versículo 5. Por intermédio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, entre todas as nações, um povo para a obediência que deriva da fé. Ei, sabe qual que é o fruto da fé? Obediência. Ou eu diria para você que a semente da fé é a obediência. Quando nós olhamos dos dois lados, nós vamos encontrar uma pessoa que caminha em obediência, você vai encontrar fé na vida dela, e uma pessoa de fé, você vai encontrar obediência na vida dela. Você pode olhar, pastor, aquela pessoa cheia de fé, você pode ver que ela é uma pessoa obediente. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a fé vai nos levar só no lugar de obediência. Eu não sei como, não sei que jeito, não sei de que forma, mas Deus disse, e eu vou ficar aqui. Isso é fé? Fé e obediência. Deus falou, eu vou obedecer. E se Deus falou, Ele vai fazer. Porque muitas vezes nos falta fé, porque não existe obediência. Muitas vezes você diz assim: pastor, me faz um homem. Deus, pastor não, né? Senhor, me faz um homem e uma mulher de fé. Você é uma mulher e um homem obediente? Eu não consigo encontrar um homem e uma mulher de fé que não seja um homem e uma mulher obediente. Por quê, pastor? Eu não sei quantos de vocês já leram aquele livro Vinho Novo. Quantos já leram? Extraordinário livro. E eu acho interessante que tem uma hora lá que Deus fala assim para ele: pega a tua família e vai para uma outra nação, e é para eles entrar na fila do navio. Lembra disso? E eles estão sem dinheiro, e Deus fala: vai lá e entra na fila, porque eu vou prover. Como que você acha que é o coração de alguém? A mesma coisa, vai lá no aeroporto, senta lá,
com um destino para os Estados Unidos. Vamos escolher os Estados Unidos, né? Ninguém quer ir para o Iraque. Porque vai chegar alguém e vai te dar passagem. Aí você pega a esposa, os filhos e fala: arruma a mala. A tua esposa fala assim: mala para onde? Nós vamos para os Estados Unidos. Mas, não, Deus disse que Ele vai nos levar. Mas como assim Deus disse? Não, Ele falou no meu coração que Ele vai nos levar. Então você arruma a mala, arruma as crianças que nós vamos. Fala a verdade, irmãs. Você arrumava a mala ou chamava a polícia? O psiquiatra, o médico? O Murilo birutou de vez: pastor, o que foi? Ele está querendo que nós vá lá no aeroporto, que diz que alguém vai levar. Agora, irmão, sabe o que faz um homem fazer isso? Primeiro, Deus disse: eu vou obedecer. Eu vou obedecer, neto. Por quê? Porque Ele disse, quem mandou sabe o que está fazendo. É por isso, irmão, que nós estamos enfrentando uma igreja que não desfruta mais de fé. Sabe por quê? Porque ela perdeu o lugar da obediência. Ei, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde? Vai, que eu vou mostrar. Como é que eu não entendi? Não, vai andando, que conforme você anda, eu vou falando. Irmão, a gente fala que crê na Bíblia, mas a gente crê como um livro de história. E muitas vezes como um livro de história, nem com H é só histórias que estão lá. E aí a gente não sabe, e a gente não entende, e a gente não olha que aquilo ali é para ativar algo em mim, é para dizer: tem um Deus que ainda manda aí, sem mandar aonde é, que tem um Deus que me manda obedecer cegamente, sem eu saber como. Porque na verdade nós queremos a coisa. Se está me mandando para os Estados Unidos, a passagem vai chegar aqui, em casa, para depois eu fazer a mala. Talvez seja por isso que Deus não tem falado tanto. Ei, Abraão, sai da tua terra e parentela e vai para um lugar que eu vou te enviar. Alguns estudiosos dizem que na verdade Deus chamou Abraão para uma caminhada para dentro de si mesmo. Não é porque ele não tinha um destino, é porque ele tinha que saber quem era ele no relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, algumas pessoas, como talvez eu e você, não temos chegado no nosso destino, porque não decidimos andar com Ele. Porque o problema não é chegar num destino, é andar. É descobrir quem Deus é na caminhada. Ninguém passeia e quer chegar no lugar rápido. Você vai olhando as coisas. Sabe, irmãos, esse lugar de andar com Deus é desfrutar quem Deus é e Deus fazer com que você se pareça com Ele. Ei, Abraão, vai para uma terra que eu te vou mostrar. Ei, Abraão, vou fazer de você uma grande nação, sabendo que Sara era estéril. Esse Deus é brincalhão. Senhor, cadê meus filhos? Não sei, mas vai chegar. Senhor, cadê meus filhos? 15 anos, cadê meus filhos? E a Bíblia diz que Abraão estava velhinho, e Sara também. Sara já tinha passado dos costumes da mulher, já não havia mais possibilidade de uma de ovulação, já estava, e Abraão diz o seu corpo morto. Sabe o que significa corpo morto? Ele não tinha condição mais de fazer sexo. Mas a Bíblia diz lá em Romanos que Abraão, esperando contra a esperança, creu naquele que tinha prometido. Ah, pastor, mas é por isso que ele é chamado de homem, de o pai da fé. Ele começou uma vida de obediência. Deus chega e fala assim: faz isso.
é que eu e você começamos a interpretar. Deus diz assim: perdoa, mas isso eu não posso perdoar. Mas não existe o princípio do perdão? Ele não vale? Caminha mais uma. Não existe o princípio? Caminha mais uma milha. Não foi isso que Jesus ensinou? Se te pedirem uma túnica, dê também a capa. Se te fizerem um mal, porque vocês são justos. Se te fizerem um mal porque vocês fizeram alguma coisa errada, que valor tem agora? Se fizerem um mal porque vocês são justos, opa, vocês estão parecidos comigo. Mas quando nos fazem um mal porque somos justos, a gente fica revoltado e quer a cabeça. E aí nós esquecemos que a Bíblia diz que eu tenho que obedecer o que Ele diz que eu tenho que fazer. Aí Deus olha, sabe, esse Deus é brincadeira, irmãos. Por que, pastor? Porque Ele olha para Adão e fala assim: Adão, obedece aí. Você percebe que todo mundo que Deus chama para governar, Ele estabelece uma base de um relacionamento de obediência. Achei um homem segundo o meu coração. E é interessante que tem um texto que diz que Davi obedeceu em tudo ao Senhor, menos no lugar de Betseba. A Bíblia é clara, e ele obedeceu em tudo, menos no caso de Urias. Quando Deus olha para um coração, Ele não vê o que você é capaz de fazer, Ele vê se você é capaz de obedecer. Agora sabe qual é o problema? O problema é que hoje a gente vê uma igreja que interpreta o que acha que deve. As pessoas confundem um Deus de amor como um Deus que pode tudo. Não, irmãos. Sabe por que hoje a gente vê tanta gente vivendo o evangelho de qualquer jeito? Porque a pessoa acha que pode viver. Porque não é o que Deus pensa, é o que eu penso, não é o que Deus sente, é o que eu sinto, não é o que Deus quer, é o que eu quero. Se o que eu quero se alinhar com o que Deus quer, beleza, estamos juntos. Se o que eu quero não alinha com o que Deus quer, Senhor, eu vou com o Senhor até aqui, tá? Olha que interessante. Tem um texto que eu não vou ler, que vai estender demais. Já acabou o meu tempo. Está lá em Juízes capítulo 20. Depois você vai olhar em casa. Porque um dos nossos maiores problemas, Caio, é que a gente quer a recompensa da nossa obediência rápido. Estou fazendo certo, eu quero logo. Agora olha que interessante, quando você vai lá para Juízes 20, tem uma história muito complicada lá. O que é? Uma tribo, a tribo de Benjamim, alguns homens de uma cidade, eles pegaram a concubina de um israelita, e a Bíblia diz que esses homens eram tão maus, que eles bateram lá na porta do homem que estava recebendo esse casal, e eles queriam abusar do homem. Aí eles, nós não vamos entregar o homem. Aí eles pegaram a concubina, a esposa, e violaram essa mulher a noite toda, e mataram essa mulher. No outro dia, esse homem, esse israelita, ele pega então, quando ele vê que a esposa morreu, ele parte ela em 12 pedaços, em 11 pedaços, e manda para todas as tribos de Israel. Olha o que fizeram. Todo mundo se reúne. Israel diz que mais de 400 mil homens, guerreiros, se reúnem. E foram perguntar para ele. Fizeram uma liderança, um grupo. O que aconteceu? E ele conta. E aí eles falam assim: a tribo de Benjamim vai ter que se retratar e vai ter que dar os assassinos para a gente, para que a desgraça e o pecado não alcance todo Israel, porque Benjamim era da tribo, era da nação de Israel. E eles então mandam um aviso:
aconteceu isso. Os homens de Gibeá precisam de ser entregados, que era a cidade onde tinha acontecido o crime. Os benjamitas, em vez de entregar os assassinos, eles tomaram a dor dos assassinos e falaram: nós não vamos entregar. Então se estabeleceu uma guerra. Israel então separa um grupo de pessoas e vai para a guerra contra Benjamim, contra a tribo de Benjamim. Sabe o que acontece na primeira guerra? E eles vão lá e consultam o Senhor: Senhor, devemos ir guerrear contra Benjamim? Ele diz sim. E eles vão lá e eles perdem a primeira batalha. Mais de 22 mil homens morrem. Eles voltam sem entender o que tinha acontecido. Por quê? Porque na cabeça deles era como quando foi lá atrás. Lembra quando Israel vai tomar Jericó, toma Jericó e depois vai tomar Ai? E Deus diz: olha, agora Ai não pega em nada, porque tudo é anátema ao Senhor. Acã vai lá e toma uns produtos. Israel perde e é punido por conta do roubo de Acã. E aí Deus diz assim: vocês perderam a guerra, porque tem pecado no meio de Israel, no meio do povo. E aí então, o pecador é revelado, e eles estipam o pecador e tudo aquilo que era dele. Israel então volta a desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas agora, neste lugar, Israel não está pecando. E eles vão para a primeira batalha e eles perdem. Eles voltam ao Senhor e dizem: Senhor, nós devemos nos levantar e contra Benjamim. Deus diz: vai. E eles pegam e vão de novo. E sabe o que acontece, Leonardo? Eles perdem de novo. Morrem mais 18 mil homens. Mas peraí, tem alguma coisa errada? Não. Eles fizeram alguma coisa errada? Não. Eles estão obedecendo? Estão. Sabe o que isso me fala? Isso nos fala? Preste atenção. Que a nossa obediência não pode ser atrelada a uma recompensa. Que a nossa disposição de obedecer não pode ser atrelada a um prêmio. A nossa disposição e a nossa dinâmica de obediência com o Senhor, ela tem que ser simplesmente porque Deus tem que ser obedecido. Pastor, e por que nós temos tanta dificuldade de obedecer? Por causa da queda. E quando a gente fala de obediência, a maioria das pessoas não gostam. Eu não gosto disso. Você não gosta disso. Por quê? Porque a desobediência entrou no meu coração, no seu coração. E é tão simples, irmãos. A gente vê a desobediência em gestos tão simples. Vamos levantar, vou ficar sentado. Levanta as tuas mãos e vamos orar agora. Para que levantar a mão? Não tem necessidade. Pastor, como é que se chama isso? Desobediência. Nossa, mas nada a ver. Está sendo direcionado. E você percebe que nessas pequenas coisas, um espírito rebelde se revela dentro de nós. Vai começar às 9 horas. Não tem problema chegar às 9h20. Desobediência. Vamos fazer desse jeito. Eu acho que não precisa de fazer tudo isso. Então eu vou fazer só isso. É o 49.999. É a forma de eu interpretar a direção. Não é desse jeito. É a dificuldade que nós temos com autoridade, com governo, com direção. Ei, quando eu olho para a vida de Samuel, quem? O Samuel profeta, que agora fala em nome de Deus? Não, do menino Samuel, do adolescente Samuel. Quando Ana vai, entrega ele para servir uma casa desviada. Eli estava longe do Senhor. Ei, os filhos dele eram homens reprováveis,
deitava com as mulheres, roubava as ofertas. Ei, e Samuel está ali servindo. E Deus colocou Samuel para servir. E sabe como é que se serve? Se serve obedecendo. Agora eu fico olhando, Samuel, de repente não é mais um menino, mas é um adolescente. E ele está vendo os filhos de Eli desobedecer. E quando Eli fala com ele obedece. Ele está vendo os filhos de Eli mentir. Ele está vendo os filhos de Eli fazer tudo aquilo que não devia. Mas sabe o que Samuel faz? Samuel permanece naquilo que Deus tinha dito. Você vai servir. E não era nem Deus, porque ainda ele não conhecia, era sua mãe. Será que você conseguiria servir uma casa dessa? Na onde você olha está tudo bagunçado. Será que você conseguiria obedecer a um líder que não cuida nem dos filhos dele, mas está dizendo para você o que tem que fazer? Não, a maioria de nós ia dizer assim: vai cuidar da sua família primeiro, para depois falar comigo como é que eu tenho que fazer. É a obediência interpretativa. Mas a Bíblia diz que chega um dia que aquela obediência é recompensada. Chega um dia que Deus fala com ele: Samuel, Samuel. E aquele homem do qual Samuel talvez até reprovasse, mas ele aprendeu a obedecer. É ele que leva até Samuel no lugar de ver Deus, de ouvir Deus. Olha, Samuel, quando ele falar, Samuel, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. A obediência sempre vai te levar para um lugar de relacionamento íntimo com Deus. Você sabe por que tem muita gente que não está vivendo o que Deus quer que você viva? Porque não aprendeu a obedecer ainda. Ah, pastor, mas eu sou capacitado, mas é desobediente. Pastor, Deus me chamou, não duvido do teu chamado. Senhor, pastor, Deus me chamou para ser um próspero empresário, não duvido disso, precisamos demais, oramos por isso. Mas Ele olha no coração, coração rebelde. Ah, mas eu estou com todas as coisas travadas, eu não vendo, eu não negocio, o contrato não sai, a aposentadoria, e a obediência como vai? E o conserto como é que está? E o perdão, aonde foi? Quando você olha lá para 2 Crônicas 7,14, você vai ver que Deus está falando de que Ele vai sarar uma terra de um povo que faz um conserto. Se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe o que é maus caminhos? É parar de desobedecer e obedecer o que Deus diz. Agora o problema é que a gente fala, é só Agag. Peraí, eu matei 999, o senhor está na bronca por causa de um? Não, ele não está na bronca, só é a desobediência. É por isso, irmãos, que a gente vê uma igreja cheia de gente desobediente. É por isso que nós temos isso tão pouco de Deus. É porque Deus mudou? Não, é porque o coração está mais duro. E sabe qual é o problema? É que a gente diz ainda que aquilo que estamos fazendo é um culto ao Senhor. Eu trouxe para sacrificar, Deus. Não, eu não pedi isso. Eu pedi obediência, eu pedi para você matar ele lá, não trazer aqui. Sabe por quê, irmão? Porque geralmente a gente quer entender para obedecer. Com Deus você não entende para obedecer. Você obedece para entender. E talvez nem entenda. E sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos?
A mentira sempre anda de mão dada com a desobediência. Alguém que vive em qualquer área da nossa vida, que nós andamos em desobediência, nós sempre vamos estar de mão dada com a mentira. A mentira sempre vai ser a companheira da desobediência. Eu não fiz, mas, sabe, mais, eu, não, é mais, sabe o que é mais? Sabe qual que é os homens e mulheres que Deus vai entregar governo? São homens e mulheres obedientes. Ah, mas pede para Deus falar o que Ele quiser, para ver se eu não obedeço. Obedece o que você já sabe que Ele falou. Não, manda Ele falar, não. Obedece o que Ele já falou. O que já está escrito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né, Tassi? E luz para os meus caminhos. O que é isso? Você sabe o que Deus fala a respeito de casamento? Você sabe o que Deus fala a respeito de esposa? Você sabe o que Deus fala a respeito de filhos? Você sabe o que Deus fala a respeito de relacionamento conjugal? Você sabe o que Deus fala a respeito de ser um empresário? Você sabe a respeito do que Deus fala sobre mordomia? Você sabe como Deus fala a respeito de alguém que me ofende? Você sabe o que Deus fala a respeito de perdão? Você sabe o que Deus fala sobre tudo? E tudo tem um princípio, a ser obedecido. É por isso que Deus falou para mim, obedece, é mais fácil, é mais seguro. Porque muitas vezes a gente está querendo interpretar uma revelação, obedece. Você vai ficar mais seguro nesse lugar. Ah, e a história do povo de Israel? Eles perderam 2 vezes, foram na terceira, fizeram uma oração. Rasgaram as vestes, colocaram cinza na cabeça. A Bíblia diz que Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, chega diante do Senhor. Deus, o que está acontecendo? Nós vamos de novo? Aí Deus fala, vai, porque agora eu vou dar a vitória. E eles vão, e para resumir a conversa, eles têm a vitória. Mas e aí, pastor? E aí, meu irmão? Que não tem explicação, não tinha nada de errado com eles. Das primeiras vezes eles perderam, mesmo obedecendo. Sabe o que significa isso, pastor Agi? Que eu posso estar obedecendo e eu vou perder. Mas ainda estou obediente. E que no momento de Deus, Ele vem e dá a vitória. O que eu não posso é parar. O que eu não posso é parar de obedecer. Sabe por quê? Porque nesse é o processo de obediência que Deus está preparando um homem, não uma situação. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus a oração para resolver circunstâncias. E sabe o que Deus está querendo fazer? Transformar um coração. Ei, olhe para mim. Deus não vai mudar a circunstância sem mudar o coração. O que adianta Deus mudar uma circunstância se não mudar um coração? Do que você está falando, pastor? Porque o coração vai trazer as mesmas circunstâncias das quais já está vivendo. Uma das coisas que Deus falou ao meu coração no começo desse ano é que as coisas simples vão mover coisas grandes. Eu acredito que tudo que Deus quer realizar nesse tempo, as coisas gloriosas, elas vão continuar a partir dos mesmos fundamentos. Obediência. Deus procura homens e mulheres obedientes. Atrás de um homem desobediente tem um homem que está dizendo para Deus assim, eu não confio no que o Senhor está dizendo. Todas as vezes que nós desobedecemos, nós estamos falando para Deus, eu não confio em você. Ah, mas se eu pagar vai sobrar. Você está dizendo, eu não confio em você. Mas se eu fizer isso eu vou perder. Você está dizendo, eu não confio no que você me diz. É por isso que a obediência para Deus é tão importante. Não é porque Ele é um monstro inveterado querendo submissão autoritária, não. É porque a obediência sempre vai nos guardar.
A obediência sempre vai nos levar para um lugar do cuidado de um Deus que pode tudo. Fica de pé, eu quero orar com você e te despedir.